Olá, pessoal, estamos aqui juntos porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? O nosso aprendizado é feito de ação e reflexão. Se não pensarmos sobre o que fizemos, fica difícil melhorarmos. Por isso que a gente faz esse exercício de ir e vir, né? Através desse exercício, nós vamos praticar hoje mais um pouquinho com a correção das atividades do livro Aprender Sempre de Matemática. É um reforço, uma revisão, a correção é muito importante, refletir sobre o que fizemos, tá? Então vamos levar a sério aí nossa correção. Aqui nós começamos a atividade 6 com o sistema de numeração decimal. Numeração decimal. Então, o próprio nome diz que a base do nosso sistema é o 10. Lembra do nosso joguinho na sala? O Nunca 10, com material dourado? Então, 10. Toda vez eu uso o 10. 10 unidades, 10 dezenas, né? Ó, 10 unidades é igual a uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, uma milhar e assim vai, né? Então, o 10 é a base da nossa numeração. Vamos praticar um pouquinho aqui. Vai uma pergunta. 107 possui quantas dezenas? Então, vocês vão olhar para o número 107 e vão falar, nenhuma, professora, tem um zero no lugar da dezena. Então, não tem nenhuma dezena. 107 possui 10 dezenas. Por quê? 100. 100 tem 10 dezenas. Lembra? 10 dezenas, 100. Ótimo. Vamos praticar então. O Diogo resolveu fazer um jogo na calculadora. Ele pediu para a Aninha digitar 2.487 e depois acrescentar 100. Feito isso, apareceu no visor, corrigindo aqui, 2.587. Se ele somou 100, aparece 2.587, certo? Depois disso, ele pediu que ela apertasse a tecla igual, né? Vamos pôr aqui o igual no visor. E apareceu o número 2.687. Se a Aninha continuasse a apertar a tecla de igual, aqui ó, por que a professora falou por tecla igual aqui? Porque aqui está escrito, né? Então, às vezes acontecem algumas falhas, tá? Nos livros. Então, por isso que é importante a gente ler com atenção. Se a Aninha continuasse a apertar a tecla igual, quais outros números apareciam no visor da calculadora? Registre nos espaços abaixo. Então, o que ela fez foi isso. 2.487 mais 100 deu 2.587. Então, ela apertou igual outra vez e deu 2.687. Nossa, mas por que isso acontece? Acontece porque fica na mensagem da calculadora, na memória da calculadora, o mais 100 que ela digitou primeiro. 2.487 mais 100. Então, toda vez que eu apertar o igual, automaticamente a minha calculadora vai acrescentar mais 100. Então, a gente vai fazer isso, né? Vocês já fizeram. Então, vamos ver se vocês acertaram. Toda vez que eu apertar o igual, a minha calculadora vai somar mais 100. Certinho aí? Deu certo? Conferiu? Ok. Então, vamos para o desafio aqui que o Lucas preparou para a gente. Digite o número 3.074 na calculadora. O que deve ser feito para que este número se transforme em 3.004? Ah, Lucas, essa é muito fácil. 3.074. Para virar 3.004, é só eu apertar menos 70. Não é isso, turminha? Acertaram, né? Menos 70 vai dar 3.004. Ah, essa foi fácil. Número 3. Digite 436 na calculadora com uma única operação e sem apagar. Como você pode chegar no número 406? Então, vamos visualizar melhor aqui. A nossa calculadora tem o número 436, certo? Para chegar no 406, eu vou precisar digitar menos 30. Agora, ficou 406 e ele quer que eu chegue aqui no 36. Então, eu vou ter que digitar o menos 370. Para chegar no 430, eu vou precisar digitar mais 394. E para chegar no 546, eu vou precisar digitar
mais 116, certinho? A gente está fazendo um pouquinho rápido, mas você pode ir pausando o vídeo e corrigindo o seu, tá? Senão fica muito longo, muito cansativo. Vamos para a próxima. Atividade 7 era os poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais. Então, vamos ver aqui. Na nossa tabela, vamos resumir, né? Se é para eu ficar lendo tudo, fica muito longo. Eu tenho na vertical os poliedros e na horizontal os polígonos. Polígonos nada mais é que as faces dos poliedros. Então, aqui nós vemos polígonos, por exemplo, o triângulo, que tem 3 lados. 4 lados são chamados de quadriláteros. 5 lados são chamados de pentágono e 6 de hexágono. Então, nós já falamos na sala, triângulo fica fácil, tri, de 3. Quadrilátero, quadrilátero, de 4. Pentágono e hexágono fica um pouquinho difícil de guardar na memória, mas a gente conversou sobre a Copa do Mundo, lembra? O Brasil é pentacampeão, ele tem 5 títulos, penta, 5. Nós estávamos torcendo para que ele ganhasse mais um título e virasse hexacampeão. Então, se o Brasil virasse hexacampeão, ele teria 6 títulos. Então, guarda isso, penta, 5, hexa, 6, beleza? Vamos preencher a tabela então. Para construir este poliedro, eu preciso de quantos destes polígonos? Então, vamos ver? Não preciso de nenhum desse, 6 desse, nenhum desse e nenhum desse. Esse aqui é fechadinho, é o cubo. Para formar o meu prisma de base quadrada, base, toda vez que eu falo base, vocês pensam aqui, nesse lugarzinho que ele está apoiado, certo? Ele está de pezinho aqui, base. Base quadrada, base quadrada, base quadrada e base hexagonal, certo? Então, para formar o prisma, eu preciso de 2 triângulos, nenhum deste, 3 deste e nenhum deste, certo? Vamos um pouquinho mais rápido. Este aqui eu preciso de 4 deste, 1 deste, nenhum deste e nenhum deste, certo? Acertaram? Nossa, vocês estão muito espertos. Para formar o meu hexágono, eu vou precisar de nenhum triângulo, lógico, nenhum desses, 6 desse e 2 desses, certo? Então, para resumir aqui, nós vimos que um poliedro é a figura completa, poliedro. Um polígono, eu até coloquei aqui a planificação para ficar mais fácil para vocês. A gente aprendeu face, né? A gente vê na planificação que o poliedro, que é uma pirâmide de base triangular, ele tem essas faces, 1, 2, 3, 4 faces, né? Fechou, virou 3 lados e uma base. Então, cada face eu vou chamar de polígono. Então, para formar uma pirâmide de base triangular, eu preciso de 4 polígonos triangular, certo? Aqui só para relembrar um pouquinho, aresta e vértice, tá? Então, a gente, só para vocês não se confundirem mais para frente. A atividade 8 era sistema de numeração decimal. E, para trabalhar, nós vamos usar o sistema monetário brasileiro, que é o real, né? Então, a nossa moeda é o real. E fala aqui um exercício para a gente praticar. A Ana Paula possui na sua carteira 3 notas de R$20, 3 de 10 e 3 de 5. Então, ela foi a um lugar, fez uma compra, né? Pegou um produto numa loja e pagou com 3 notas e não recebeu troco. Então, aqui vem uma sugestão. Será que esse produto custou R$15 e ela tirou da bolsa 5 notas de 5? Ou será que tem outras opções? Aqui, ó, foi registrado aqui na nossa tabela as 3 notas de 5 que daria R$15. Mas será que tem outras opções? Ela pode ter tirado uma nota de 5, uma de 10 e uma de 20. E aí ela pagaria R$35. Ou ela tirou uma de 5, 2 de 10 e pagou R$25. Ou então ela pode ter dado uma de 5, 2 de 20 e ter pago R$45 pelo produto. Ou então 2 de 10, uma de 20 e o produto ter custado R$40.
Também ela poderia ter dado uma de 10 e duas de 20, né? E aí esse produto teria o preço de R$50. Ou então ela teria pago este produto com duas notas de R$5 e uma de 10. E ela teria pago R$20 por este produto. Nossa, difícil saber, né? Quais as notas ela usou. Mas ela poderia ter dado também, eu vou deixar aqui do lado um exemplo mais prático. E vocês vão falando aí quanto dá, tá? 3 notas de R$20. Quanto custou o produto? Então, vocês vão falando aí. Uma de 20 e uma de 10 e uma de 5. Olha lá. Quantas opções aparecem aqui que a Ana Paula poderia ter usado para pagar o produto dela e não ter recebido o troco, né? Então, se ela tivesse usado, por exemplo, 3 notas de 20, que não apareceu aqui na nossa tabela, para vocês verem que tem outras opções a mais, né? Ela teria pago R$60 pelo produto. Legal, né? A nossa próxima atividade é a escrita de números grandes, né? Então, a gente vê aqui algumas curiosidades que aparecem os números grandes, né? Como vocês leram aí. 3.460 quilômetros é a extensão da Grande Muralha da China, né? Então, essas curiosidades vocês já leram, então vamos para a observação aqui. Os números grandes são escritos de diferentes formas, como vocês viram aqui. Pode aparecer pontos, podem aparecer espaços. Por que será que isso acontece? Por quê? Vamos colocar aqui a resposta. Porque precisamos marcar a mudança das classes numéricas. Por isso que a Pro colocou aqui esse quadro de números, de classes e ordens. Né? A gente colocou aqui a nossa tabelinha para a gente ver que os números têm classes diferentes dependendo de onde ele ficar. Então, a gente usa os pontos e os espaços para marcar a mudança das classes, certo? Observe aqui o exemplo, 89.000, 89.000. Ele colocou aqui um quadro parecido com o nosso, para a gente se localizar e escrever o número da maneira correta. Então, ele pediu para a gente escrever aqui embaixo da mesma maneira, usando ponto ou espaço. Vamos colocar as duas opções, porque eu não sei qual que vocês usaram, né? Então, vamos colocar as duas para a gente ficar mais familiarizado. 10.000, eu posso escrever com ponto ou espaço. 134.000. 50.097. Nossa, Pro, eu coloquei 50.097, eu coloquei diferente. Vejam que quando eu falo a palavra 1.000, eu já tenho que usar o ponto ou o espaço. E aí o número que vem depois do 1.000, eu coloco depois do ponto ou espaço, certo? Como neste exemplo. 37.219. 1.000, certo? 20.001. Nossa, eu coloquei 21. Não, 20.000. 20.000. Um que está lá na classe das unidades simples, certo? Para aprofundar um pouquinho mais, vejamos aqui então. Se eu colocar o número 1 aqui, ele ficou na classe dos milhões. Então, eu já sei que o nome dele, que eu vou chamar ele agora, porque ele está aqui de 1 milhão, porque ele está na classe do milhão. Se eu colocasse ele aqui, seria a classe das dezenas. Então, ele seria o 10, 10 milhões. Se eu colocasse ele aqui, seria o 100, 100 milhões. Mas por que, professora? Por que, Pro? Por quê? Porque nós aprendemos que os números são lidos de acordo com a casinha que eles estão aqui, né? Então, a gente olha para a casinha que ele tá, que é a classe aqui, e a gente fala o nome dele, 1 milhão. Beleza, para escrever 1 milhão, eu vou colocar ele aqui e vou acrescentar zeros. Então, se a Pro ditasse 1 milhão, vocês saberiam que nesse 1 milhão eu precisaria usar 6 números zeros, certo? Agora, se eu colocasse o número 1 aqui, na classe dos milhares, então eu aprendi, né? Já falei para vocês na sala de aula que a gente pode falar 1.000, que ninguém fala 100 milhares, 10 milhares, a gente refere a classe dos milhares como 1.000. Então eu falo 100.000, 10.000,
1.000, né? No caso do 1.000, a gente fala só o 1.000, né? Mais popularmente conhecido como 1.000. Então, para preencher, para acertar, quando a PROD está lá, 100.000, você já sabe que eu preciso usar 5 zeros para escrever o 100.000. Ah, mas onde que eu vou colocar o ponto ou o espaço? Bem aqui, olha lá. Onde acabar a classe, eu coloco um pontinho ou um espaço mostrando que esse número está dividido em classes. No caso do 1 milhão, ele pode ter 2 pontinhos, um aqui, ou 2 espaços, como a gente usou aqui. A gente pode usar ponto ou espaço, certo? Aqui, a gente deixou para vocês em várias atividades lá no grupo do Face, as orientações de jogos, né? Para vocês clicarem, para vocês fazerem a leitura do QR Code e acessar os jogos. Tem muita coisa legal, gente, muito aprendizado, muito bom mesmo. Tem simulados, tem poemas, tem probleminhas rápidos, tem muita coisa. Então não deixe de acessar, que é uma dica bem legal, tá ok? Força! Logo a gente vai estar junto. Boa sorte, continuem firmes, estamos aqui, juntos. Beijo, até mais.